Jorge, eu tô sentindo meu joelho demais, o que que eu faço? Todo exercício que eu vou fazer, até para subir uma escada dói. O que que eu tenho que fazer para melhorar? Bom, lesões de modo geral atrapalham muito a nossa vida. Lesões no joelho, então, olha, que é a base do seu corpo. Para qualquer movimento que você vai fazer de membros inferiores, muito provavelmente você vai ter que movimentar o joelho de forma ampla, digamos assim. É lógico, tem movimento de todas as articulações em sentido estrito, mas o movimento do joelho vai ter que ser amplo em relação a outras articulações. Joelho e quadril, basicamente. E quando a pessoa sente o joelho, isso atrapalha demais. Diferente de uma lesão no punho ou até no ombro, que atrapalha movimentos de braço, a lesão de joelho e de quadril atrapalha suas atividades de vida geral, no todo. O que significa que para subir uma escada, para andar, para ir para um show, você vai estar sentindo aquela dor. E isso atrapalha bastante. Pois então, Jorge, como é que eu posso conseguir melhorar essa minha dor? Bom, primeiro ponto, nada substitui um fisioterapeuta e um médico, ortopedista, ok? Então, assim, se for algo realmente muito sério, algo que, sabe, assim, você precisa olhar, a dor é muito extrema, a dor é aguda, médico primeiro, para ver o que é, e fisioterapia. Tá, mas então vamos supor que você já tem um diagnóstico, você já saiba o que é, ou então que seja uma dor tranquila, digamos assim, e você não queira ir no médico. Não recomendo ir, mas vamos supor que você não queira, a dor é tranquila, ou você já tem um diagnóstico. Então vamos lá. Primeira coisa, como é que eu faço para saber se é grave ou não? Bom, via de regra, você tem dois sinalizadores. Quando você inicia o movimento com o joelho, aquele movimento que gera dor, a dor vai subindo aos poucos, ou a dor ela aparece e ela se mantém? Bom, se ela aparece e se mantém, está razoavelmente tranquilo. Se ela vai subindo, a lesão está um pouquinho grave, tá? Não grave, muitas preocupações, não é isso, mas ela tem que demandar uma concentração de energia nela, tá? Outra coisa, a dor está indo num padrão ok, ou até sem você sentir nada, e de repente ela explode. Outra coisa que sinaliza que você tem que tomar cuidado com essa lesão, beleza? Então, os únicos cenários em que uma lesão é tranquila é aquela em que ela surge logo no início da atividade e se mantém, ou aquela em que ela também surge no início da atividade, mas ela vai diminuindo conforme você vai fazendo exercício, vai lubrificando a articulação, tá? Beleza? Aí você sabe se é grave ou não e se você precisa ir amanhã pro médico, beleza? Então, no caso de não ser grave, repetindo, ou no caso de você já ter um diagnóstico, como que eu faço para melhorar a minha dor? Bom, primeiro de tudo a gente precisa identificar onde é a lesão e onde é o problema, perfeito? O joelho ele é composto por ligamentos cruzados, anterior e posterior, e ligamentos colaterais, tanto laterais quanto mediais. Jorge, não entendi nada. O ligamento cruzado anterior, ele vem de trás do fêmur e se insere na parte da frente da fíbula. Já o posterior, o contrário, vem mais da frente e se insere na parte de trás da fíbula. Lembre-se, suas articulações são alavancas e quem liga são esses ligamentos, tá? Então, é exatamente isso. Um vem daqui, dessa parte aqui, se insere atrás, e o outro vem dessa parte aqui, se insere na frente. Fêmur, fíbula, tá? No meio aqui está o seu joelho, perfeito? Ligamento colateral lateral, ele fica da parte externa do seu joelho, e o ligamento colateral medial, ele fica na parte de dentro do seu joelho. Fora isso, você tem aquele ossinho redondinho que se chama patela, que antes se chamava rótulo, e você tem o tendão patelar que passa na frente dele. E depois do tendão tem a musculatura, tá? No meio do joelho, como se fosse um disquinho pequeno, você tem o menisco, o famoso menisco, beleza? Então pronto, você já está craque em joelho, já está entendendo tudo o que acontece ali nele. Bom, as lesões podem acontecer em cada um desses ligamentos, ou em vários, perfeito? Para cada um desses ligamentos, agora vem a parte boa, por isso que eu te falei essa parte chata, anatômica, você vai saber, de acordo com a sua lesão, se você já souber, ou de acordo com o seu padrão de dor, o que você tem que fazer,
De novo, se a dor estiver grave, não é pra... Assiste esse vídeo, bacana, mas vai pro médico. Beleza? Não é pra ficar só nessas orientações aqui, tá? Agora, a dor tá tranquila, ou então você já sabe onde tá a lesão, já fez fisioterapia e tudo, mas ainda continua um pouquinho de dor. Segue as recomendações aqui que vai ser bacana. Lesões de menisco ou no tendão patelar. Por que eu digo ou no tendão patelar? Porque pode ser um ou outro. O padrão de dor vai ser ou na frente do joelho ou um pouquinho lateralizado. Tá? Tem gente que sente também no centro do joelho, mas normalmente é na frente. Perfeito? E aí é o seguinte. Nesse caso, realmente seria importante investigar. Por quê? Se for no tendão patelar, é uma dinâmica um pouquinho diferente de tratamento. Se for no menisco, é outra. Bom, vamos começar pelo menisco, que é a lesão mais famosa, mais ouvida, né? Bom, o menisco, primeiro de tudo, é o mais difícil de se tratar. Primeiro você tem que reduzir a inflamação. Daí vem a fisioterapia, vem o ultrassom, né? E vem essas outras técnicas para reduzir a inflamação. Perfeito? Se você tiver naquele caso, olha, a dor não está muito grande, ou então já sei que é menisco, já tratei, mas ainda tem uma dorzinha. De qualquer forma, se a dor estiver aumentando nesse período da sua vida, bolsinha de temperatura quente no joelho, tá? Ajuda a reduzir a inflamação. Por que não fria? Porque as articulações perdem lubrificação com a temperatura fria. Diferente do músculo, que eu sou a favor mais de colocar a temperatura fria, colocar gelo se você tiver uma lesão muscular, já nos tendões e nas articulações eu prefiro temperatura quente. Eles têm efeitos parecidos, tá? Não vou explicar bioquimicamente e fisiologicamente aqui por quê, mas tem efeitos parecidos. Em algumas situações um melhor do que o outro, tá? Bolsinha quente no joelho para reduzir a inflamação. Tá, reduzir a inflamação, que exercício? Você tem que começar com exercícios que não tenham sobrecarga direta. Então, movimentação do joelho, por exemplo, com a perna levantada, sem carga. Tá? Só simplesmente para dobrar, esticar. Você já vai retornando ali as suas funções do joelho. E ao longo do tempo que você for retomando, você vai retomando assim, a ausência de dor, retomando a possibilidade de uso do joelho. Aí você vai colocando alguns exercícios já com carga. Tá? E aí aquele agachamento parcial num primeiro momento, até sentir mais segurança. Fortalecimento geral. Então, adução de quadril, tá? O movimento de lado do quadril, abertura de pernas, tá? Fazer esse exercício, fazer extensão de quadril, aquele movimento para trás, perfeito? Fazer esse fortalecimento geral no quadril e no joelho, tá? Lembrando, o quadril também vai apoiar o joelho, então tem que estar tudo forte ali, beleza? Então, partiu dessa primeira fase. A segunda fase é realmente o agachamento. Se já estiver conseguindo fazer, aprofundar mais o agachamento, e aí provavelmente você já vai ter retornado às suas funções fisiológicas normais. O tendão patelar, que tem um padrão de dor parecido, é a mesma coisa, desinflamação primeiro, mas depois você tem que focar em alguns exercícios que fortaleçam o joelho sem exigir demais o tendão patelar. Então, por exemplo, um exercício para a maioria das lesões de joelho que deve ser evitado é a cadeira extensora. Beleza? Aquela cadeira extensora famosa, você vê todo mundo fazendo. Essa teria que ser evitada. Justamente porque o tendão não está na frente, então sua perna está aqui, né? Está dobrada na cadeira extensora. O tendão está aqui. Ele vai ser uma corda que vai puxar a sua fíbula para frente. Então na hora que você faz isso, quem que está tensionando, quem que está ajudando a puxar é o seu tendão. Se seu tendão está inflamado, você vai inflamar ainda mais. Tá? Agora, quando é um movimento que já tem ajuda de outras musculaturas, por exemplo, o agachamento, essa tensão fica menor no tendão patelar. Tá? Então, via de regra, o tendão patelar é mais tranquilo, entre aspas, de se tratar. É passar a inflamação, se não for uma lesão séria, passar a inflamação e aí, via de regra, voltando ali com agachamentos, né? Depois que for avançando a fundo. Bacana? Ligamentos cruzados. Bom, basicamente, ligamento cruzado anterior é uma dor mais central no joelho. E o exercício que tem que ser evitado também é a cadeira extensora. Perfeito? Via de regra, a recuperação é feita com movimentos mais de flexão de joelho do que extensão. Beleza? Ligamento cruzado posterior, aí já vai ser o contrário. Mas aí para ele eu já não recomendo fazer só a extensora. Eu recomendo realmente um agachamento parcial, depois passando para o total. E se a lesão for na musculatura do quadríceps, aí realmente é aquela questão.
gelo na musculatura e aos poucos ir trabalhando ela, né? Primeiro sempre agachamento para movimentos complexos protegerem a articulação, depois isolados. Lembrando, uma questão extra aqui, algumas pessoas têm deslocamento lateral de patela, acontece muito no público feminino, simplesmente porque o ângulo do quadril feminino em relação ao fêmur tende a ser mais para dentro. Imagina o quadril aqui e as pernas aqui, da mulher um pouquinho mais para dentro. E então a musculatura que vem de fora tende a puxar a patela um pouquinho para o lado e a patela sai do lugar. Né? O que pode ajudar? Cadeira, aí sim a cadeira extensora nos ângulos finais, porque ela tende a reforçar o quadríceps ali no vasto medial. Isso ajuda a puxar a patela um pouquinho mais para o centro. Bacana? Bom, essas são as dicas aí para o seu joelho, perfeito? E agora uma piadinha, hein? Como fazer o joelho ficar gostoso? Só fazer joelho de porco. Siga o canal, se inscreva, ative o sininho, se estiver no Facebook, dê o like, siga, tá? Se estiver no Instagram, no TikTok, siga a gente, dê uma força pro canal, galera. Valeu!